Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Boa noite, Marlene. Hoje vou fazer uma live com o Maximiliano Pezzini, que é um especialista em briefing. Hoje a gente vai falar sobre briefing para designers de interiores e arquitetos. Boa noite para o pessoal que está chegando. Boa noite, Arlete. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Marlúcia. Deixa eu fixar aqui o tema. Boa noite, Max já tá aqui, já foi te puxar. Deixa eu só tentar aqui fixar o tema. E já chamo ele. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live hoje desse assunto, consegui, desse assunto tão importante, um assunto que desperta o interesse de todo mundo, de todos os profissionais aqui da área, que pode ser facilmente adaptado a outras profissões, né? Então eu vou ver se o Max já tá aqui, vou chamar ele. Max, quando você entrou, você... tá aqui, achei. Boa noite a todos. Ele já tá entrando, tá conectando. Olá! Boa noite. Oi, Adri, não tô te vendo ainda, mas tô te ouvindo. Não tá me vendo? Eu tô te vendo. Tá me vendo? Peraí, Tô. acho que eu vou trocar. Eu acho que eu vou trocar pro Wi-Fi aqui, que eu acho que vai andar mais certinho. Tudo bem, querido? Obrigada por ter aceitado esse convite para a gente bater esse papo aí sobre briefing para designers e arquitetos, que é um assunto aqui que desperta interesse de muitas pessoas que estão aqui hoje. A gente vai poder entender um pouquinho melhor. Eu acho que agora você saiu. Eu vou te chamar de novo que caiu, Max. Eu preciso que... você precisa solicitar de novo para poder entrar aqui. Só alguns mais instantes, aguardando ele entrar. Boa noite. Ele caiu, ele já vai voltar. A internet dele acho que não estava muito boa, ele está mudando. Deixa eu falar com ele aqui. Oi, Max, já estou te vendo. Você solicitou para participar aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não. Max, faz um favor. Sai e entra de novo e solicita para poder participar. Senão eu não consigo te adicionar aqui. Boa noite, Rosana. Tô vendo que tem várias alunas aqui presentes hoje. O Max vai dar aqui uma verdadeira aula sobre o assunto. Tem aqui vários tópicos para a gente falar. Eu mesma vou aprender aqui muita coisa com ele hoje, porque essa é uma expertise dele, não é minha expertise. Então, muitas pessoas me pedem para falar sobre isso. E por isso eu resolvi trazer ele aqui para falar com vocês. Deixa eu ver se ele já conseguiu entrar aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Dani, Elisângela, cheia de alunas aqui. Só um instantinho que o Max já vai entrar. Tô aqui aguardando para chamar ele.
tá com problema de conexão. Tô aqui falando com ele, ele tá tentando. Ele vai mandar aqui novamente a solicitação para eu conseguir puxar ele. Bom, hoje a gente vai falar aqui, vou passando aqui os tópicos enquanto ele solicita aqui para entrar sobre o que ele vai estar falando hoje. Então, ele vai falar, né, o que a gente deve captar no briefing, informações humanas, estético-conceituais, técnicas comerciais e funcionais. Ele vai falar sobre o conceito de briefing, ele vai falar sobre os 2 elementos básicos do briefing, perguntas e percepções, observações sobre os tipos de perguntas em um briefing, qual o valor de investimento, quais os motivadores de compra, contra-briefing, pré-briefing e pós-briefing, formulário de briefing, as referências anteriores, o momento de checagem pré-projeto, detalhismo para personificação, relação do briefing com croquis e moodboard e aspectos especiais do briefing durante a pandemia. Ou seja, gente, uma verdadeira aula. Vamos ver se agora ele entra. Max, estou te chamando. Acho que eu consegui. Acho que agora entra. Ou seja, uma verdadeira aula aqui. Conseguimos agora. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, Adri. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pela disponibilidade de vir aqui falar sobre esse assunto aí tão interessante pra gente. Você que agora tá expert no assunto, né? Imagina, obrigado você pelo convite. Peço desculpas pela confusão da internet aqui. Tá dando uma virada de tempo aqui na minha cidade, tá dando um vendaval aqui. E aí a internet está bastante instável, tanto 4G quanto o Wi-Fi. Mas no fim deu tudo certo, estamos juntos. Estamos juntos. Vamos ver se agora vai. Tomara que sim. Então, estamos aqui todas querendo saber um pouco mais sobre o briefing, né? Algo que as pessoas me perguntam muito, que também é um assunto que não é a minha expertise. Minhas alunas até pedem para eu falar. Eu falei assim, não, vamos trazer alguém que entenda do assunto para vir aqui explicar para a gente. E fica à vontade, com você. Obrigado, querido. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. A primeira live que a gente fez lá no meio da pandemia foi maravilhosa, tenho ótimas lembranças e adquiri muito conhecimento naquela oportunidade, então queria te agradecer inicialmente, queria dar boa noite para todo mundo que está conosco, imagina, por favor, é um prazerzão estar aqui contigo. E, bom, o briefing realmente ele faz parte da minha vida há muitos anos, eu sou advogado de formação, então lá no direito eu já tinha um pouquinho de contato com o briefing por conta, né, das entrevistas que se faz com os clientes na época. E depois eu mudei para o ramo do mobiliário. Eu fui gerente de uma loja de mobiliário planejado de alto padrão durante 7 anos, comecei como consultor de vendas, e aí eu tive que ir para dentro do briefing de uma forma muito efetiva, né? E o briefing sempre me fascinou porque eu sempre achei ele uma ferramenta de trabalho muito assertiva, que simplifica o trabalho, que causa encantamento no cliente, que faz a gente realmente ser muito pontual naquilo que a gente coloca num projeto. E aí, a partir de então, além da prática, eu comecei a estudar muito o briefing. E as atividades que eu exerço hoje, além dos treinamentos para consultores de venda, eu trabalho como consultor para escritórios de arquitetura, para lojas de tapeçaria, para lojas de mármore, para loja de eletro de alto padrão. Então muda um pouquinho o foco e eu tenho que estar sempre me atualizando em relação a isso, né? E eu percebo que o briefing ele continua sendo, apesar de hoje estar mais pelo menos absorvido pelas pessoas, ele continua sendo um grande calcanhar de Aquiles da maior parte dos profissionais.
Os profissionais de arquitetura e decoração e design, quem faz projeto de uma forma geral, tirando um pouquinho quem está na venda, tem dois problemas básicos em relação ao briefing. Primeiro, que não tem na sua grade curricular de uma forma tão efetiva, né? Os arquitetos não têm isso, designers e decoradores têm um pouquinho. Recentemente eu fiz um workshop com o pessoal aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudantes do 6º semestre, e eles ficaram chocados quando viram o conteúdo e perguntaram se não iam ter isso na faculdade, né? E realmente isso é um dos problemas. E o outro problema é um mindset mais técnico, conceitual e estético que os profissionais de projeto têm. E falta nesses profissionais, na grande maioria deles pelo menos, o mindset mais comercial. E o briefing tem que ter a batida comercial por conta da questão do valor de investimento, dos prazos, dos focos de cotação do cliente e de outras indicações que levam à parte de comercialização de um projeto, né? Às vezes a gente constrói um projeto belíssimo, com um excelente conceito, perfeito do seu ponto de vista técnico, de uma modulística, se for de interiores, mas na hora de fazer o cliente comprar, não cabe no bolso dele, ele não tem a conveniência do investimento, ou a gente se equivoca no prazo, ou a gente vai para um foco de motivação de compra que não era aquele. Então o briefing ele precisa ser um pouquinho ainda mais absorvido pelos profissionais nessas duas linhas, né? Mas isso é um trabalho longo, é um trabalho que cada uma dessas etapas de lives, de treinamentos e cada difusão que a gente faz do conteúdo vai batendo um pouquinho mais e vai fazendo com que as pessoas se deem um pouquinho mais por conta de quanto o briefing é importante, né? Pois é. E assim, o que a gente deve captar mesmo no briefing? O que seria ali importante, os pontos a serem observados e a gente não deixar passar? Bom, antes só de falar dos pontos, Adri, eu só queria... Eu gosto de comentar sobre a origem das coisas. Eu sou filho de professora de português, e aí a etimologia das palavras está sempre presente na minha vivência. O briefing vem de um termo inglês, que é o verbo to brief, que é resumir, e ele vem lá da Segunda Guerra Mundial, quando os pilotos de porta-aviões passavam para os pilotos dos aviões o briefing da missão, né, o resumo da missão. Isso entrou na publicidade e propaganda nos anos 50, foi para os jornais nos anos 70, arquitetura nos 80 e 90, junto com o design, veio para as vendas nos anos 2000, e hoje ele é um termo universal, né? O briefing ele compreende duas linhas muito importantes de coleta de informação, que são as perguntas e respostas e as percepções. Obviamente, se nós formos por uma linha do que é mais assertivo, são as perguntas e respostas que a gente faz para o cliente buscando aquilo que a gente precisa para fazer um projeto. Mas todo o bate-papo que a gente tem com o cliente, todo o conhecimento que a gente tem dos hábitos dele, da família dele, de tudo que ele vivencia dentro de um espaço, são as nossas percepções que complementam as perguntas do briefing. Hoje, dentro do universo que a gente vive muito virtual, existe uma terceira linha de percepção, ou uma terceira linha de coleta de informações, que são as pesquisas online, né? Hoje a gente consegue, acessando uma rede social de um cliente, ter uma riqueza de informações muito grande para complementar aquilo que as perguntas e as percepções pessoais não nos deram. Dentro do universo do briefing, a gente também tem que considerar que a gente tem que fugir um pouquinho do estético, que é importantíssimo, do conceitual, que é importantíssimo, e do técnico, que é importantíssimo. Se nós fizermos um raciocínio em cima do que é imprescindível para nós briefarmos bem, nós temos 6 linhas de informações que são vitais. Tudo começa, obviamente, num projeto pelo conceitual, né? É a gente discutir com o cliente ou com o profissional que o acompanha, caso a gente tenha uma terceira pessoa acompanhando o cliente, que tipo de ideia de linhas ele quer para o projeto, porque hoje o cliente, com o nível de informação que ele tem, ele consegue ter personalidade de pelo menos indicar se ele quer uma coisa clássica, minimalista, ou se ele quer uma coisa que seja um pouquinho diferente do que a gente possa imaginar que ele queira. Então a gente faz primeiro uma abordagem, um approach sobre o conceito, e essa abordagem sobre o conceito vai levar a uma segunda abordagem imprescindível, que é a abordagem sobre a estética. O conceito leva às linhas.
É onde eu vou estabelecer com ele, por exemplo, se a cozinha vai ter uma ilha ou não vai ter, se o closet dele vai ser nas duas paredes ou vai ser em uma, e se vai ter divisório ou não, se o home vai estar integrado com o living ou não, e assim por diante, né? Os traços do projeto, aquilo que vai gerar um croquis ou um draft. Tendo essa parte conceitual e estética desenvolvida, a gente tem uma primeira etapa. Aí a gente vai para uma segunda etapa, que eu chamo de técnica lato sensu, é um técnico mais amplo, porque ele compreende a parte técnica puramente dita, que diz respeito à obra, diz respeito a piso, diz respeito à insolação, diz respeito à circulação de ar, diz respeito à adequação de uma marcenaria ou de um mobiliário. E uma outra parte técnica também muito importante, que diz respeito à funcionalidade do espaço e ergonomia do espaço. Eu observo muita falha nisso, porque os profissionais às vezes não conhecem toda a família do cliente e projetam, por exemplo, um mobiliário de cozinha com uma bancada na altura errada. Projetam, por exemplo, um closet onde o maleiro fica inacessível para as pessoas porque elas são de baixa estatura. Projetam um espaço de convívio num home onde a circulação fica estrangulada porque não se previa que os filhos dos clientes iriam ter sempre amiguinhos ali jogando videogame com eles. Então, a funcionalidade e a ergonomia são responsabilidade do profissional, devem ser debatidas com o cliente sim, e são o quarto veio de perguntas, vamos chamar dessa forma. O quinto veio de perguntas ou de informações é o veio humano, que é o raio-x do cliente. Como ele usa o espaço, quem ele é, que hobbies ele tem. Isso são informações de hábitos e nós temos informações que são físicas do cliente. A altura, braço preferencial, quantas pessoas usam o espaço no mínimo, na média, no máximo. As perguntas humanas dizem respeito à integração do cliente com o espaço que ele vai usar, seja no arquitetônico, seja no paisagístico, seja na piscina, seja no comercial ou no residencial. E a sexta linha de perguntas, que é extremamente importante e finaliza o hexágono de informações que a gente tem que ter, são as respostas ou as percepções ou as informações do âmbito comercial. E aí a gente entra no tão temido valor de investimento, calcanhar de Aquiles de todos que trabalham com vendas e projetos. A gente vai para tudo que diz respeito a dinheiro, a grana, diretamente ou indiretamente falando, né? Aí vamos à motivação de compra, nós vamos ao cenário de prazos, nós vamos ao cenário de escolha de empresas e assim por diante. Um briefing equilibrado, Adri, tem esses 6 pontos muito bem, muito homogêneos. E o profissional tem que ter a habilidade de, enquanto ele coleta as informações ou as percepções com o cliente, de observar se ele está conseguindo equalizar isso. Muitas vezes a gente nota que o profissional sai para uma medição, faz o estudo do terreno, faz o estudo do espaço, dependendo qual for a natureza do projeto, conversa com o cliente sobre situações mínimas, faz um programa de necessidades, que é uma parte técnica do briefing, mas não entra muito a fundo nas questões comerciais, humanas, e guarda para si o conceitual e o estético. E aí a gente vê muita dificuldade lá na frente, quando uma pessoa se depara com um projeto no cinza e ela não gosta de cinza. Quando ela se depara com um projeto todo fechado e ela quer mesclar fechado e aberto. E assim por diante. Hoje, o compartilhamento de todas as necessidades de informação que a gente tem com o cliente se impõe. O período é de cocriação, o período é de um cliente extremamente informado, frequentando o Casacor, tendo acesso ao Instagram com N plataformas de consulta de projeto. Quando ele vai escolher um profissional para fazer o projeto dele, o primeiro canal que ele tem é o próprio Instagram do profissional. Não, os clientes já chegam para mim, Max, com pastinha separada no Pinterest. Já tem lá a pastinha para o quarto, a pastinha para a sala, a pastinha para a cozinha, com toda a pesquisa que eles fizeram. Então já traz tudo ali pronto. Concordo, isso está acontecendo cada vez mais e vai aumentar. Hoje o cliente já entende o que é um mood board. Ele já consegue equalizar o que é um mood board vivo ou um mood board virtual, ele já consegue opinar sobre revestimentos. O cliente critica uma imagem em relação à textura, de tão familiarizado que ele está com essas ferramentas. Então,
hoje nós privarmos o cliente de participar de um processo, além de frustrarmos ele em relação à informação que ele foi buscar, a cocriação, nós estamos deixando de ter para a gente o compartilhamento de ideias que podem contribuir muito para o arquitetônico. Eu sou um crítico leve da arquitetura ou da decoração que segue sempre a mesma linha. Talvez, se nós tivermos um pouco mais o ouvido em relação ao outro lado, ao lado do usuário, ao lado do leigo, ao lado daquele que, bem ou mal, dita as tendências de consumo, talvez a gente consiga modificar muita coisa. E hoje, dentro desse cenário de pandemia, nós tivemos uma alteração substancial no comportamento do cliente. O comportamento do cliente mudou porque ele se voltou para a higiene, porque ele se voltou para a necessidade de tomar conta daquilo que entra na casa dele. Isso vai mudar toda a estrutura projetual de uma residência, e também mudou os hábitos. O cliente que ficava em casa, sei lá, somando 40 horas, 45 horas numa semana, além das horas de sono, hoje ele fica o dobro, o triplo, o quádruplo, ele divide a atividade profissional entre o seu espaço empresarial e a sua residência. E na sua residência ele tem que conviver com cenários que ele não convivia antes. Então, o dever do profissional hoje de debater questões com o cliente, seja de qualquer natureza, estética e principalmente funcional e de uso, aumenta de importância. Eu diria que hoje é irresponsável o profissional que não debate questões relativas a todo o projeto com o seu cliente ou com os seus clientes, né? Sim, concordo. E bacana isso que você falou, porque por tudo que você falou até agora, eu tô vendo que eu não tô muito fora, eu tô aí no caminho certo. Os pontos que você tá abordando são pontos que eu me preocupo em estar levantando. Essa coisa do ter acesso é muito importante, porque você consegue falar a coisa e ele já entende, ele já tá antenado com tudo que tem, então ele já sabe. Às vezes você sugere uma coisa e já fala assim, não, isso aí não funciona para mim por causa disso, já entra até na questão técnica, então já fica muito mais fácil da gente estar conversando, né? Agora, uma pessoa falou aqui, né, que entrar em relação a custos, a valores é algo delicado, e isso eu acho que é uma coisa que todos nós profissionais passamos, né? O cliente ele tem um pouco de dificuldade de falar abertamente de valores. Eu não sei se ele acha que se ele falar que ele tem 50, a gente vai gastar 100. Ou se ele... Ou na cabeça dele, se eu falar que eu tenho 50, ela vai gastar os meus 50. Então deixa eu ficar quieto que de repente ela gasta menos. E não é para ter isso, né, Max? Tem que ser uma relação aberta para que a gente consiga ser o mais assertivo possível. Então, como fazer para quebrar isso para o cliente ele se sentir à vontade, confortável de falar em relação ao budget dele, né? Quanto que ele tem ali para investir? Porque isso realmente é algo que eu acho que não só eu, todo mundo aqui passa por isso no dia a dia. Concordo com você. É um ponto de dificuldade dos profissionais que trabalham com projetos, sejam os que vendem ou sejam os que já venderam, né? O profissional de arquitetura, design, decoração, ele já vendeu um projeto e ele está trabalhando em cima de especificações de um projeto que ele já vendeu. E quem não vendeu ainda, quem trabalha em lojas, por exemplo, tem uma delicadeza até maior, porque vai ter que trabalhar dentro de uma ideia de que tem que vender em cima de um budget, né? Mas dentro desse cenário, existe um raciocínio lógico em cima da pergunta de valor de investimento ou da abordagem de valor de investimento com o cliente. Aquilo que você falou do cliente ter receio nasce primeiro da desconfiança natural de alguém que vai investir um valor e coloca o seu cartão de crédito na mão de um terceiro, né? Indiretamente falando. E segundo porque hoje, os profissionais, tanto de vendas quanto de projetos, de arquitetura, design, decoração, tem o mesmo gap que eles têm do briefing, eles têm o gap de ensinamento sobre isso, né? Eu noto nas lives e noto nos treinamentos que quando a gente fala em valor de investimento, todo mundo para o que está fazendo para escutar, porque realmente é um gap de informação. Bom, para a gente superar um pouco isso,
O primeiro ponto é a gente falar abertamente com o cliente sobre isso e de uma forma muito honesta e sincera. Não esconder isso. Se o cliente for perguntado por nós sobre valor de investimento, ele não responder por qualquer critério dele e se a gente fizer o assunto hibernar, o cliente vai achar que isso não é importante. E ele tem que entender que isso é extremamente importante, porque nós temos eu costumo dizer que nós temos um triângulo. Nós temos o foco, que é o briefing que nos dá, que é toda a informação para fazer um projeto. Nós temos a nossa criatividade. Profissionais que trabalham com um projeto têm que ter essa veia criativa para pegar o foco da informação e transformar em algo espetacular. E tem que ter o outro vértice, que é o custo, que é o valor de investimento, que tem que equalizar. Se a gente tiver um triângulo que não seja equilátero nesses 3 vértices, a gente vai ter dificuldade. Bom, passando disso para frente, a gente tem que primeiro tentar abordar o cliente sobre valor de investimento perguntando a ele, para que ele não se sinta mal com uma prévia sem que ele tenha tocado no assunto. Senão o cliente vai pensar, poxa, mas o que ela está pensando? Que eu não tenho condições ou que ela quer me limitar? Ou. Então, primeiro a gente pergunta para o cliente se ele tem ideia de investimento. O melhor momento para fazer isso é quando a gente tiver do cliente uma preocupação explícita sobre custo. Exemplo. Pois é, o que acontece, que eu vejo acontecer muito, Maxi, o cliente chega para você, antes de qualquer coisa, ele já quer saber, eu quero fazer um projeto para minha sala e eu quero saber quanto que eu vou gastar. Antes nem de te contratar. Não, porque eu cotei com mais 2 pessoas e elas me deram os valores. Eu não faço isso de forma nenhuma. Como é que eu vou chutar o valor de um projeto que nem aconteceu, que eu não sei quanto ele tem para investir? E eu vejo isso acontecendo muito. Muita gente chega, mas você não tem ideia porque os outros orçamentos me deram ideia. Eu não sei quanto você tem. A gente tem sofá de 5 mil, sofá de 10 mil, sofá de 30 mil. Tapete, tudo depende do que a gente vai usar. Se você quer uma coisa mais baixa, ok, a gente parte para uma coisa, né? Então eles querem inverter, quer saber antes quanto custa, e não é assim, né? Não é assim, não. Se você passar para o cliente nesse cenário uma ideia de valor, você está desrespeitando o briefing, porque você está passando uma prévia sem ter uma base correta, e você está desrespeitando o próprio cliente. Nesse caso, o ideal é replicar a pergunta para o cliente, perguntar para ele, ok, esses orçamentos que você já tem, de pessoas que já têm um mínimo de informação a seu respeito, são de quanto? Porque a minha prévia eu só posso te dar depois que nós conversarmos e eu tiver base de todos os revestimentos que você vai usar, de tudo que você vai usar de metragem nesse projeto, porque eu não posso te dar um orçamento por metro. Como você falou, eu tenho sofá de 5, eu tenho sofá de 50. Eu tenho piso de X, eu tenho piso de 3X. Então, nesse caso, a gente tem que voltar para ele o questionamento e fazer com que ele, pelo menos se ele quer uma prévia, nos passe as informações. Se nós conseguíssemos seguir um ritmo normal, a gente primeiro perguntaria, a partir de uma negativa do cliente, a gente passaria uma prévia quando a gente tivesse informações, com base na nossa expertise, na nossa experiência. Se mesmo assim nós não tivéssemos sucesso, nós iríamos para um comparativo de perspectivas. Exemplo, vamos supor que eu vá fazer o projeto de uma cozinha de um cliente. Eu pergunte para ele quanto ele quer investir, ele não me diga. Eu passe uma prévia para ele e ele faça cara de paisagem para mim. Mas eu sei que lá naquela cozinha dele, ele colocou um tampo de Decton. Eu sei que naquela cozinha dele, ele colocou um piso de um valor agregado altíssimo. Eu posso fazer um link com ele. Olha, os teus eletros são de um altíssimo padrão. Tu queres que o mobiliário siga o mesmo nível ou tu queres que o mobiliário seja um coadjuvante para que os eletros sejam um ator principal, o Decton seja um ator principal? No momento que ele me disser que ele quer manter o mesmo nível, eu não tenho um valor de investimento, mas eu tenho um parâmetro comparativo dentro de um nível alto. E também dá para chegar nesse valor, Adri, ou pelo menos numa ideia, quando a gente debate com o cliente sobre o objetivo de compra que ele tem. Vamos imaginar que um cliente vai comprar um sofá e te pede para ir especificar com ele o sofá. Você vai à revenda de sofás, ele não sabe quanto quer investir, ele está um pouquinho perdido. E aí
você pergunta para ele, o que você quer de um sofá? É muito diferente se ele disser para você, olha, Adri, eu quero um sofá conceitual, assinado, ou se ele disser, Adri, eu quero um sofá simples e barato porque minhas crianças pulam no sofá e meu cachorro dorme nele. Pelo menos eu tenho uma orientação da motivação de compra dele, preço, uma escala, custo-benefício, logo acima um sofá confortável, logo acima um sofá conceitual um pouco mais acima. Nessa linha, ou perguntando, ou passando prévia, ou traçando parâmetros comparativos, ou pelo menos debatendo o objetivo de compra, eu consigo ou ter um norte muito específico, quando eu tratar de valores, ou ter um norte, pelo menos, dentro de um cenário mais abstrato do que o cliente, pelo menos, pode querer. E aí cabe ao profissional. No momento que o cliente der um norte, falando sobre, eu quero que fique na mesma linha dos eletros da cozinha, ou, eu quero um sofá que preze pelo conceito, nessa hora cabe ao profissional passar uma prévia. Né? Para que tu mantenhas o mesmo nível, tu vais investir tanto, para que tu mantenhas para que tu tenhas uma peça conceitual, tu vai investir tanto. Isso é quando a história já aconteceu e a gente já está trabalhando junto, né? Uhum. O lance é que eles querem saber, eles já chegam querendo uma resposta pronta, né? E eu nunca fiz isso. Eu sempre falo que qualquer valor que eu falar naquele momento é mero chute. Então, tem que ter um estudo, tem que... Não dá, né? Não dá pra gente prever algo sem saber. Não dá. E aí, Adri, eu vou me socorrer. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Pedro Superti. O Pedro Superti, hoje eu estava vendo um vídeo dele, e ele falava sobre feira. Né? A gente não pode ser feirante. Tipo, eu faço o projeto, boto uma plaquinha de preço no projeto, tanto no meu honorário, quanto enquanto vai custar para o cliente. A gente tem que selecionar os clientes, se a gente trabalha do jeito que você trabalha, que é o correto, que valorizam a cultura da informação, que valorizam o projeto assertivo e não estão querendo economizar no profissional e trocar um profissional pelo outro por R$200 a menos e um saco de pão. Acho que a gente tem que ter postura nesse sentido de dizer para o cliente, olha, se você não me der informação, eu vou ser irresponsável em te passar um valor. Imagina se eu te passo um valor X e por circunstâncias externas esse valor fica 20% a mais. A culpada serei eu, né? Muito provavelmente. E o cliente, nesse ponto, ele é muito cruel. Se for passado uma prévia de 100 e der 100.001, ele já torce o nariz, porque o profissional, que é expert, que tem know-how, passou uma prévia de 100 para ele e ele se organizou, teoricamente, para gastar 100. Né? Então, isso anda muito junto com o próprio briefing. Quando o profissional trabalha na prévia, trabalha no anterior ao valor de investimento, posterior em investimentos de especificação, eu acho que a coisa se torna um pouco mais fácil se o profissional tem postura e se o profissional trabalha com metragem vezes valor dentro de uma linha top, de uma linha média, de uma linha baixa. Pelo menos ele pode se defender dessa forma para não perder o cliente também. E se ele trabalha dentro de uma linha que ele construa para si, de acordo com a sua experiência profissional, linhas de cotação. Por exemplo, vamos imaginar que o cliente te procure e o cliente queira um projeto que ele intitule, por poucas palavras, mais alto, médio ou mais baixo. Independente de metragem, no papo com o cliente, você consegue perceber um pouquinho mais do que ele quer para o projeto dele. Aí você pode ir para uma linha de, olha, eu não posso te dar um valor exato, perfeito ou preciso antes de conversarmos um pouco mais, mas eu posso te passar que dentro de clientes que eu já atendi com a mesma visão que tu tens, o investimento deles foi na faixa de tanto a tanto. E aí tu consegue pelo menos ter um respiro até que tu consiga ir à frente com mais informações e passar um valor mais preciso para o cliente. Né? Sim, perfeito. E o que seria o pré-briefing e o pós-briefing? Isso são elementos muito importantes de uma condução de um cliente e que poucos profissionais levam a sério. O pré-briefing, ele tem duas linhas de dois viés. O primeiro vamos supor que você receba um telefonema de um cliente que quer te contratar.
Aí ele marca um encontro no teu escritório, mas nesse contato prévio, ele te passe pelo menos o nome dele, o sobrenome dele, o que ele faz. Aí você desliga o telefone e você vê que ele está te seguindo no Instagram. E aí você pode ir ao encontro da informação do cliente, uma prévia de informação. Para que isso vai servir? Duas linhas. Primeira, você vai ao Instagram dele para ver se ele, entre aspas, pode ser teu cliente. Para ver se a linha de raciocínio dele, as coisas que ele gosta, as ideologias dele, tudo que ele acredita, batem Isso eu com o que faço. tu Isso eu faço. prega. Para saber se é o seu público-alvo ou não. Exato. Stalkear, como disse o Diego muito bem ali. É. Ou tem uma outra linha. Vamos supor que tu vai stalkear o cliente, você percebe que ele se encaixa dentro daquilo que tu pode ter com ele, e aí você vai preparar o teu briefing a partir das informações que tu captares dele. Sim. Você vai lá ao Instagram dele, você vai perceber que ele tem uma família de 5 pessoas, que ele gosta de cozinhar, sim, que ele os lugares gosta que ele de... sempre frequenta. E aí você vai direcionar o briefing dele, não para aquele briefing genérico que você faz para todos, mas você já vai tomar partido de algumas questões para que você qualifique ainda mais o seu briefing. Isso você pode falar para o cliente. Isso eu chamo de pré-briefing. São as informações para tu norteá-lo ou para tu melhorar o teu briefing com ele. Perfeito, adorei. Já fazia isso sem saber que fazia. Que bom. E o pós-briefing, alguns chamam de análise de uso, outros dão outros nomes, eu chamo de pós-briefing. Vamos imaginar que você fez um projeto para um cliente de interiores. Você especificou o projeto, você levou à frente com todo o mobiliário, com toda a decoração, com tudo que tinha direito. O pós-briefing é você voltar a brifar com o cliente sobre o uso do espaço depois de X tempo que ele está lá dentro do espaço. O que acontece muito frequentemente? O profissional concebe um espaço a partir do que o cliente lhe passa como necessidade. No momento que o profissional entrega isso, o cliente pode mudar a necessidade. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Um cliente rejeitou num projeto de interiores as lixeiras, porque achava que não iam ser úteis a ele, e ele preferia ter lixeiras maiores na lavanderia. Ele disse, eu vou colocar um lixinho em cima da bancada e está suficiente. O profissional que fez esse projeto foi visitar o cliente um mês depois, entrou em contato com ele para ver como é que estava o uso do espaço. A primeira coisa que o cliente disse, puxa, me arrependi tanto de ter tirado a lixeira, ou as lixeiras, porque me dá um trabalho, porque eu vou ter que toda hora me mexer. Então eu queria saber se ainda dá para a gente adaptar uma lixeira ao projeto. Então esse novo briefing que é feito depois da adaptação do uso do cliente ao espaço é extremamente importante. Por que muita gente não faz? Primeiro, porque não tem hábito. E segundo, porque às vezes a condução não é assertiva ao ponto de nós botarmos a cara a tapa lá. Às vezes a gente não faz um grande projeto, a empresa que forneceu qualquer coisa também não faz um grande trabalho e todo mundo escapa do cliente no final. E se a gente consegue fazer uma nova procura ao cliente, a gente encanta o cliente, a gente continua com vínculos com ele, esse é um cliente que vai nos recomprar, nos recontratar, nos indicar, porque a gente está tendo uma preocupação de pós-venda que é muito valorizada pelo cliente hoje em dia. Então isso seria o pré-briefing e o pós-briefing. São novos briefings dentro do universo grande de um briefing todo. Não, isso também eu faço. Eu sempre mantenho o contato e continuo assim. Tem cliente que eu estou no 3º projeto, tem cliente que eu estou no 5º projeto. O que vai fazendo já vem direto para mim e vai indicando para outras pessoas, justamente porque aquilo. Entreguei, acabou e não vai falar nunca mais comigo. Não existe isso. Então, entreguei. Daqui a 6 meses precisou de alguma coisa, surgiu alguma dúvida, todos sabem que podem ter acesso a mim e que vão ter a mesma atenção do momento em que eu estava ali com eles fazendo o projeto. Então, bacana isso. É bom que a gente vai entendendo que a gente intuitivamente estou acertando. É verdade. E o contra-briefing seria o quê? O contra-briefing, Adri, é um repasse de informações depois que a gente brifa com o cliente. É espelhar as informações que a gente teve dele e ver se aquilo que ele falou para a gente foi percebido da maneira correta. Tem gente que faz o contra-briefing a partir de um
de um retruque ou de uma réplica oral. Tipo, bom, pelo que eu entendi, o que você quer para o seu projeto é isto, isto, isto e isto. Ok? Aí o cliente ou dá o ok ou corrige, porque a interpretação nesse ponto ela é muito subjetiva e muito arriscada. E existe uma outra forma de fazer o contrabriefing que eu considero muito legal, que é o estímulo gráfico, seja por um croquis, seja por um mood board, seja por uma pasta de compartilhamento no Pinterest. Isso vem depois da análise de informações, você vai lançar isso para o cliente e vai dizer, olha, pelo que eu entendi, tem esses pontos que estão estampados nesse desenho, nesse croquis, nesse mood board aqui. E aí o cliente vai te confirmar. O contrabriefing, na verdade, é uma aprovação do rascunho que você fez com ele a partir das informações ou de um desenho criativo, ou de um rabisco, ou de uma construção de mood board com ele. Para que você realmente comece o projeto de uma forma assertiva. O que eu vejo muito acontecer com quem não faz esse rescaldo de informações? A pessoa acha que entendeu o que o cliente queria e fez um projeto de modo que ela entendeu. E quando chega na hora da apresentação, o cliente diz, olha, eu não soube me explicar, ou você não soube me entender, e nós temos alteração. E aí, Adri, eu trabalho muito com essa linha. Cada vez que você altera o projeto de um cliente, é um novo cliente que você não atende. Como eu trabalhei 15 anos no ramo comercial de projetos, a valorização desse dueto tempo versus produtividade, tempo versus utilização de um espaço da tua agenda para um novo cliente ou para um antigo cliente, um retrabalho desnecessário, eu valorizo muito isso. O briefing traz a excelência, o briefing traz a assertividade, o briefing traz o encantamento do cliente, mas o briefing traz para o profissional um grande aproveitamento de tempo, uma grande organização de agenda, uma linha de conduta que permite ao profissional ser mais rentável, ganhar mais. E esse é um ponto que os profissionais ainda não observam com tanta frequência, né? O braçal do projeto, operacional do projeto, seja feito por eles, seja feito pela sua equipe de background, ainda é levado ao ponto de uma naturalidade muito grande. A autoindulgência, a indulgência que o profissional tem em relação ao erro ainda é muito alta. Então o briefing é um dos passos para que a gente comece a se cobrar um pouquinho sobre, puxa, por que eu tenho tanta alteração? Um cliente que eu atendi ano passado fez estatística dentro do escritório dele e ele percebeu que de cada 3 projetos que ele tinha, 2 tinham alterações desnecessárias e ele estava perdendo uma tonelada de dinheiro. Né? E a minha contratação por esse profissional foi para que a gente alinhasse o briefing do escritório. Então, é só uma atenção maior. Eu estou com esse problema agora. Eu estou com um cliente que está fazendo um quiosque de cafeteria no shopping. Eu fui conversar com ele, ele me disse que já tinha levantado todas as informações. Ele sentou, me passou tudo, a gente conversou tudo. Fiz o projeto atendendo tudo que ele queria. Quando foi para o shopping não aprovou uma porção de coisas, porque ele não tinha perguntado e ele me disse que tinha. Ou seja, o projeto, vou começar todo do zero. Amanhã eu vou ter que ir lá pessoalmente para poder conversar com o pessoal da engenharia do shopping, de projetos, para entender o que pode e o que não pode, porque aí também a gente já não vai mais confiar no cliente, que você já perdeu ali um tempo fazendo um projeto e vai ter que refazer para pelo menos refazer mais uma vez e ficar ok. Então, realmente isso daí é complicado, né? Toma muito o nosso tempo. Toma sim. E eu acho que as coisas estão mudando, Adri. Eu acho que o cliente já tem consciência do que é um briefing. Eu já observo clientes que valorizam o briefing, entendem o tempo que eles têm que dispensar para isso. Os profissionais cada vez mais estão indo nessa batida, principalmente os profissionais mais jovens, né? E há um interesse maior. Então, eu acredito que a sequência do briefing no nosso universo de trabalho, né, que é o projeto, tende a ser cada vez melhor. Já faz parte de grade curricular, os jovens já estão interessados nisso, então daqui para frente eu acho que a coisa vai andar um pouquinho melhor, sim. E aí o desafio, que hoje ainda é introduzir-se no briefing, vai ser aperfeiçoar-se no briefing, né? E aí eu queria abordar um ponto que é bem importante e que é uma coisa que me perguntam bastante, que é o formulário de briefing. Muitas pessoas acham que o melhor norte é o formulário.
O formulário, para mim, serve para compilar informações, né, de modo a organizá-las, e nós termos isso como uma memória, e nós termos isso como um objeto de consulta e de organização interna. E serve também para que a gente se treine, né? No momento que a gente tem um formulário que a gente concebeu ou pegou de alguém, a gente vai entender uma mecânica, uma dinâmica de briefing. Mas o formulário de briefing, primeiro, limita a nossa ação, porque joga o profissional aquele universo superficial de uma folha. O formulário de briefing, raramente existe um formulário que é plenamente assertivo. O teu formulário dentro do universo de clientes que tu atende é muito diferente do formulário do João, que atende uma outra linha de clientes. O formulário que é feito no Rio de Janeiro é muito diferente do formulário que é feito aqui no Rio Grande do Sul, por questões climáticas, culturais, de hábitos do cliente. Então não há atualização normalmente, não há adequação regional ou adequação de público, limita a linha de atuação a uma superficialidade. Então, para mim, o formulário pode ser criado pelos profissionais, sim, para que eles tenham um norte, mas ele deve ser só uma base de consulta. Nunca um briefing feito por formulário vai ser igual a um briefing feito presencialmente, porque se perde toda as percepções que a gente pode ter num encontro pessoal. Além do que, Adri, tem uma outra questão que os clientes se queixam muito. Quando você é leigo e recebe um formulário de questões vindos de um profissional, tem coisas que você não entende como leigo. Aí você não responde. Tem coisas que você responde por si e você não responde pelo restante da família. Você não vai reunir a família num churrasco para falar do briefing que o profissional te mandou. Não, e posso te falar, eu, particularmente, eu acho muito chato responder formulário. Então, eu me coloco no lugar do cliente. Eu me imagino eu, cliente, contratando alguém para fazer um projeto para mim e a pessoa vai lá e me manda um formulário do Google. É super prático, né? Mas eu ficar ali respondendo 30, 40, 50 perguntas, quem tem tempo para parar para ficar... Você vai responder aquilo correndo. Eu acho que é muito arriscado, né? É o que você falou, vão ter perguntas que a pessoa não vai entender. Então, assim, o que eu não tenho paciência, eu não submeto o meu cliente. Então, eu prefiro ter um primeiro encontro, como você falou, né? Fazer essa pesquisa antes, tentar ver o que eu levanto de informações nas redes sociais e ir para esse encontro já preparada para perguntar o que eu acho que cabe para ele. Eu acho mais gostoso e você conquista o cliente do que você... É muito impessoal você mandar um formulário do Google para o cliente e esperar que o formulário venha ali que nem fórmula de bolo. Você concorda? Concordo plenamente com você. Antes de continuar o assunto, só quero responder para a Tatiane, que perguntou se o contra-briefing é o fechamento do briefing. Sim, não necessariamente, Tatiane, no mesmo dia. O que às vezes acontece? Você brifa com o cliente, mas você ainda não fez... você ainda não estimulou com imagens, por exemplo. Né? Então, eu diria que o contra-briefing é feito no momento que a gente compilou todas as informações e vai iniciar o projeto. Isso pode ser feito num segundo momento, separado, não tem problema nenhum. O importante é que a gente, antes de colocar a mão no mouse, bote a mão na cabeça, debata com o cliente, para que quando a gente bote a mão no mouse, a gente realmente tenha a convicção das informações. E isso que tu falaste, Adri, de você perder percepções, de não ter pessoalidade, refletem num outro ponto que é bem importante. Quanto mais detalhista e profundo for um briefing, mais eu vou para um ponto que é vital no encantamento do cliente, que é a personificação do projeto dele. Vou dar um exemplo te usando, tá, Adri? Uhum. Vamos imaginar que você me contrate para fazer um home office para você, tá? Uhum. Aí, vamos supor que eu faça um briefing contigo via formulário, tá? E aí eu te pergunte, Adri, dentro do teu home office, que tipo de decoração tu queres? Aí tu vai descrever para mim, Max, eu quero uma folhagem, eu quero vasos, eu quero livros. Se eu vou ao teu encontro, ou se eu faço uma videochamada contigo, eu sei exatamente a folhagem que tu tem à tua direita, eu sei exatamente os vasos que tu tem à tua esquerda, eu sei exatamente os livros e objetos de decoração que tu tem atrás de você. E aí eu consigo personificar o projeto, fazer ele customizado ao cliente, tailor-made, né? E isso faz uma diferença brutal para o projeto, para a assertividade dele na execução e principalmente por grau de encantamento que o cliente tem. Quando o cliente enxerga os seus pertences num espaço projetado,
a linha de encantamento dele vai lá nas alturas do Sim, que se quando... ele vê uma linha simples e de Ctrl+C, Ctrl+V que muita gente faz, né? Exatamente. Quando você percebe alguma coisa que ele tem, alguma obra de arte, alguma escultura, algum objeto de alguma viagem, e você encaixa aquilo ali no seu projeto, ele fica, uau, eu amei porque eu achei que você não fosse. Quantas vezes eu escuto isso? Nossa, eu achei que você não fosse querer colocar isso, você fosse querer tirar. Eu falei assim, imagina, isso aqui tem história. Você viveu, você viajou, você foi lá, você comprou. Como assim a gente vai tirar, né? Isso é bem legal também. É bem legal. Aquilo, agora me fugiu o nome dela aqui. A Tatiane. Stevie. Steve. 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 Quando tu usa o formulário como um norte e o profissional responde junto com o cliente, é mais válido do que você mandar para o cliente, obviamente. Mas aí você perde, Steve, um ponto importante que é a impessoalidade, né? Que é você não fazer aquilo de uma forma muito formal, informalidade, não impessoalidade, desculpe. No momento que tu vai para uma linha aonde você senta, pega uma folha e começa a trabalhar em cima de perguntas e respostas pré-prontas, você perde aquele diálogo onde você sai do profissional e entra no pessoal. E aí você perde a percepção de novo, você torna aquilo mecânico, chato, o cliente não vai ver a hora daquilo acabar. Por outro lado, se você tem o formulário como norte apenas na sua cabeça, ou embaixo das folhas de anotação, você pode imprimir ele como colinho e colocar ele embaixo de uma prancheta, ou ter aquilo no tablet dentro de uma segunda janela. Você estimula o diálogo. Quando você faz formulário como norte, você não tem o cotidiano do cliente. Eu perguntar para o cliente qual o hobby dele, numa pergunta reta em cima de um formulário, ele não responde. Agora, se eu, dentro da ideia de debate do projeto, perguntar, então, me fala o teu hobby, e aí isso for feito de uma forma mais leve, de uma forma mais pessoalizada, o cliente vai responder e aquilo vai render assunto para minutos, para horas, se não, né? É tipo assim, o que você mais gosta de fazer quando você tem um tempinho sobrando? Aí a pessoa já se envolve. Ai, eu amo ler, eu amo ouvir música, eu tenho uma coleção de livros. Aí você já entra na emoção. Aí você fala que máximo, eu também já amo música. E nisso você já está ali completamente interagindo e se envolvendo com o cliente, né? Concordo plenamente com você. E, de novo, dentro desse cenário pandêmico que a gente está vivendo, a redescoberta dos hábitos do cliente é desconhecida até por ele. Os projetos que estão sendo feitos hoje fazem com que o cliente, como ele reencontrou a identidade e redescobriu hábitos, ele, ao botar isso para fora para o profissional, ele se dá conta de muita coisa que ele não se dava. Então, ele está valorizando esse diálogo. Ele está entendendo o quão importante é debater esse tipo de questão com o profissional. E aí, se a gente vai para uma linha mais dentro de formulários ou dentro de coisas um pouquinho mais customizadas, digamos, mais de série, digamos assim, a gente perde um pouco essa parte. Aí entrou uma outra pergunta aqui que eu perdi. Ah, É ótima a pergunta da Cris. Isso é uma pergunta que você tem que colocar, Cris, nos seus honorários de uma forma, infelizmente, de uma forma indireta, tá? Você não pode colocar aquilo como se fosse um horário de cobrança do cliente, mas na hora que você for definir a sua hora, você vai ter que pensar que você vai ter mais X horas de pré e mais X horas de pós, e você vai diluir isso no custo das suas horas sim. diretas com o Por isso cliente, que eu né? falo, né? O valor da hora é muito pessoal de cada profissional. As pessoas perguntam, ai, mas quanto é que eu posso cobrar? É muito pessoal e você deixa o cliente achar que aquilo ali é uma gentileza que você está fazendo. Você está ali Exatamente. atendendo na verdade, está tudo ali embutido no seu preço de acordo com o seu custo. Então, assim, eu Exatamente. achei. A gente tem aí 5 minutinhos para cair a live. Eu amei tudo que você falou aqui e o que mais me surpreendeu foi saber que eu tô aí no caminho certo, várias coisas que você falou. Eu já faço sem saber que eu estava fazendo, então isso me deixou muito mais tranquila.
Muita coisa aqui, essa coisa de ficar mais atenta, de contra-briefing, pré-briefing, pós-briefing. É algo que eu, com certeza, vou levar para a vida. As pessoas que estão aqui também, tem muitas alunas aqui, tem muita gente que é profissional da área, tem gente que é amante da área, que com certeza pode estar adaptando essas informações para outras profissões e não só para arquitetura e para o design, porque são informações que cabem para outras profissões também. Antes que caia a live, nos últimos minutinhos, eu queria só convidar quem está aqui ainda presente até o finalzinho. Segunda-feira agora, dia 5/10, às 19 horas, eu vou fazer uma aula gratuita sobre o futuro do design de interiores. Quem ainda não fez o seu cadastro para assistir a aula, o link está na minha bio. É uma aula gratuita, só fazer o cadastro para no dia vocês receberem o acesso por e-mail. Se você não fizer o cadastro, você não recebe esse acesso para poder... Vai ser uma plataforma, não vai ser uma live aqui. Uma plataforma mesmo de aula, com apresentação, com slides, onde eu vou estar falando dos temas que eu abordo, né? Design biofílico, epigenética e design de interiores, geobiologia, neuroarquitetura, física quântica aplicada nos ambientes e psicologia das cores. Então, vai ser uma aula aí com 1h30, 2 horas de aula. Então, eu vou poder entrar a fundo nos assuntos. Quem tiver interesse, estão todos convidados. Segunda-feira agora, só clicar no link da minha bio e fazer inscrição. Bom, Max, a gente ainda tem aí 3 minutinhos. Se você quiser ainda responder alguém, concluir alguma coisa, fique à vontade. Eu vou aproveitar para responder a Steve aqui, que ela mandou aqui, não seria bom ter algum documento escrito também, até para fazer posteriormente o contra-briefing? Sim, no momento que tu tens, e eu sou a favor do escritório ou do profissional desenvolver o próprio formulário, tá? Até para ter uma compilação de informações. Você pode ter esse formulário aberto com tópicos e linhas, ou tópicos e pontos de assinalar como um formulário, e só os tópicos do formulário podem ser o teu norte de contra-briefing, tá? O importante é que no contra-briefing tu pegue naqueles 6 pontos, Steve, as informações e confronte com aquilo que o cliente quer. Por exemplo, conceito, conseguir chegar a um conceito? Sim. Estética, conseguir chegar a uma linha mestra de projeto? Sim. Técnica, tem algum ponto que está escapando aqui que eu precise dar suporte para o cliente? Não. Conheço o cliente pessoalmente? Bem, conheço. Sei as informações de hobbies, de hábitos? Sim. Tem alguma informação que me fuja quanto à questão ergonômica e funcional? Não. Perguntei valor de investimento? São os tópicos de esqueleto que você tem que saber. Mas, se você tiver um formulário, o próprio formulário, pelo menos em cima dos seus tópicos, podem ser o teu norte de contra-briefing. Acho que seria importante. E uma última coisa que eu queria dizer, algo que eu não posso deixar de dizer. Os profissionais que estão brifando dentro desse período novo que a gente está vivendo, por favor, estudem como brifar home office, lavabo, hall, salas externas, espaços semi-externos. Estudem um pouquinho mais sobre ergonomia, estudem um pouquinho mais sobre funcionalidade, perguntem um pouquinho mais sobre hábitos do cliente, porque o briefing do presente, não sei se é o do futuro, está muito relacionado a isso, e aí entra design biofílico de uma forma muito forte, circulação de ar, iluminação natural, tem muita coisa que está mudando por conta de tudo que a gente está vivendo, que ganha novos rumos, e se a gente não se adequar a isso, a gente realmente vai ficar para trás e vai fazer projetos que ficam deficitários nesses pontos. Com certeza, a preocupação com a saúde, com o bem-estar do nosso cliente, hoje em dia é prioridade mundial, né? Então, é tudo voltado para proporcionar, senão se ele está com ergonomia ruim, daqui a pouco ele está com dor, tendinite, inflamação e tá com a iluminação errada, começa a dormir mal, enfim. É unir aí todo o conhecimento de conteúdo que eu apresento aqui para vocês, com todo o conhecimento que o Max trouxe aqui para a gente hoje, né, facilitando muito aí a nossa vida, unindo isso tudo, eu acho que aí é o caminho para a gente conseguir ter um projeto assertivo e deixar o nosso cliente satisfeito, né, Max? Vai cair a live, eu queria te agradecer muito pela sua presença, muito obrigada, foi ótimo, esclareceu muita coisa aqui para todo mundo, coisas que eu também não sabia, amei, muito obrigada.
Querida, obrigado a você pela oportunidade de te reencontrar em primeiro lugar, de estar falando para esse povo todo. Fico muito feliz e muito obrigado mesmo. Foi agradabilíssimo, adorei. Foi a volta às lives depois de bastante tempo e fico feliz que tenha sido com você, tá? Ah, que ótimo. Obrigada, gente. Bom, espero vocês segunda-feira, hein? Quero saber quem vai estar lá comigo. Segunda-feira, às 19 horas, tá na minha bio, a gente se vê novamente. Muito obrigada mais uma vez, Maxi. Boa noite a todas. Obrigada. Beijo, querida. Obrigado. Ó, Boa estão noite para pedindo pra todo gente mundo. repetir, ó. Estão pedindo pra gente repetir. Estou à disposição. Tchauzinho. Tchau, beijo. Beijo.